Kant não vê o progresso do direito nem governado pelo instinto e nem por um plano acordado, mas pela natureza humana. Ele parte da hipótese teleológica de que todas as disposições naturais de uma criatura, de um ser humano, estão destinadas a desenvolver-se, a cumprir-se finalisticamente. E as disposições naturais dos indivíduos, elas não chegam ao seu pleno desenvolvimento no indivíduo, mas no gênero a partir de gerações sucessivas. E esse propósito natural da humanidade, ele deve ser alcançado a partir da própria natureza humana. Portanto, tanto o sentido da história como o progresso do direito ocorre sem o nosso planejamento, sem o planejamento do indivíduo. Thomas Hobbes falava que o instinto natural do ser humano é o egoísmo. Já John Locke e Pufendorf falavam que era a sociabilidade. Para Kant, não é nenhum nem outro, mas ambos. É tanto o egoísmo como a sociabilidade. O antagonismo, portanto, a sociabilidade insociável, gera o desenvolvimento das disposições humanas. Kant, sendo um autor iluminista, assim como os demais autores do período, acreditavam que a história tinha uma finalidade, tinha um fim, tinha um telos. Portanto, esses autores do iluminismo eram teleológicos. E o fim da história, como nós sabemos, era a ideia de progresso, o que mais tarde vai ser defendido pelo positivismo como ordem e progresso. Kant salientava também outras características como o fim da história. Quais são elas? Ele dizia, por exemplo, que além do progresso nós tínhamos a educação, a paz, a liberdade, o cultivar-se e a justiça como grande telos histórico. O lema dele era o seguinte: cultivar-se, civilizar-se e moralizar-se. E diferentemente de Rousseau, que acreditava que o aperfeiçoamento era o grande mal da sociedade, Kant tinha um otimismo em relação ao aperfeiçoamento. Dizia ele: o gênero humano encontra-se em constante progresso para o melhor. Portanto, para Kant, a história sim tinha um plano, tinha uma finalidade, tinha uma direção. E ela não estava orientada por um caos, por uma desordem. E quem alcançava essa finalidade, essa orientação da história, era a filosofia da história. Povos e indivíduos, visando fins particulares, acabavam contribuindo de forma inconsciente para os desígnios da própria natureza, para os desígnios da própria história e do progresso da história. E ao tratar de progresso, a ideia de progresso em Kant se refere sempre a progresso moral. Tratarei agora dos artigos preliminares à preparação da paz perpétua segundo Kant. O primeiro artigo dessa obra diz o seguinte: não se deve considerar como válido nenhum tratado de paz que tenha sido feito com a reserva secreta de elementos para uma guerra futura. A verdade, portanto, segundo Kant, é um mandamento incondicional da razão. Segundo a leitura do imperativo categórico, nós podemos apenas universalizar a máxima da verdade e jamais da mentira, da falsidade. O segundo artigo diz: nenhum Estado independente poderá ser adquirido por outro mediante herança, troca, compra ou doação. O Estado, portanto, possui um fim em si mesmo. Ele não pode ser tratado como um meio, mas ele deve ser visto sempre como um fim em si mesmo. O terceiro artigo diz: os exércitos permanentes devem, com o tempo, desaparecer totalmente. O quarto artigo destaca o seguinte: não deve-se emitir dívidas públicas em relação aos assuntos de política exterior. Aqui Kant evidencia o problema do financiamento da guerra e o problema de manter a dependência econômica, política e cultural dos povos conquistados. O quinto artigo destaca o seguinte: nenhum Estado deve intervir pela força na Constituição ou no governo de outro Estado. Aqui está o princípio da autonomia dos Estados. Por fim, o sexto artigo ressalta o seguinte: nenhum Estado em guerra com outro deve permitir tais hostilidades que tornem impossível a confiança mútua na paz futura, como, por exemplo, o emprego no outro Estado de assassinos, envenenadores e a instigação à traição. Já em relação aos artigos definitivos, Kant destaca três. O primeiro é em relação à Constituição Republicana, já o segundo é em relação à Federação de Estados Livres, e por fim o terceiro fala do direito cosmopolita e da hospitalidade. Sobre o primeiro artigo, parafraseando, destacando algumas características desse primeiro artigo,
Kant salienta o seguinte, que a Constituição Civil deve ser republicana, e nela há 3 princípios fundamentais: liberdade, igualdade e dependência. Dependência no sentido de que todos se encontram sob a única e comum legislação, a única e comum Constituição. Na Constituição Republicana, segundo Kant, se requer o consentimento dos cidadãos para declarar guerra. Kant, lembrando, é pouco favorável à democracia. Ele defende uma espécie de monarquia republicana ou uma monarquia constitucional. Já sobre o segundo artigo da Federação dos Estados Livres, o Kant destaca o seguinte, e aqui faço a leitura de um trecho. Diz ele: o direito das gentes, dos povos, deve fundar-se numa federação de Estados livres. Portanto, a mesma insociabilidade que obrigou os homens a saírem de estado de natureza e a entrarem numa Constituição Civil republicana é o mesmo antagonismo que obriga os estados a entrarem na federação de estados. Para isso deve haver por parte dos estados, segundo Kant, muito empenho e dedicação. Kant aqui fundamenta sua Liga das Nações no princípio transcendental do direito. E esse princípio transcendental do direito ele pode ser entendido a partir do imperativo categórico do direito. O imperativo categórico do direito destaca 3 principais características do direito. O direito trata de relações externas entre indivíduos, ele trata da relação entre 2 arbítrios e não de um arbítrio com uma vontade, e o direito é formal. Por fim, o terceiro artigo, conhecido como o direito cosmopolita e a hospitalidade, destaca o seguinte, destaca que o direito cosmopolita trata da hospitalidade universal, do respeito ao direito dos cidadãos do mundo como seres humanos, do tratamento dos cidadãos de um estado quando visitam um outro estado. É o direito de visitar e estar em qualquer parte do mundo e de não receber um tratamento hostil ao chegar em outro país. Então esses são os 3 artigos definitivos em preparação a essa paz perpétua preconizada por Kant. Lembrando que essa paz perpétua, essa obra de 1795, ela serviu de base para que mais tarde, no século XX, pós Primeira Guerra Mundial, surgisse a Liga das Nações e pós Segunda Guerra Mundial surgisse a ONU. O que nós conhecemos hoje pela ONU parte da Liga das Nações, que parte dessa obra de Kant chamada A Paz Perpétua, de 1795. Finalizo citando mais um trecho da obra de Kant. Diz ele que a paz perpétua é uma tarefa a ser cumprida passo a passo, mesmo que nunca seja atingida. É por isso que a ideia de uma Constituição Nacional se completa pela ideia de uma federação regida por uma Constituição cosmopolita, encarregada de assegurar a paz perpétua. Portanto, Kant visa essa Constituição republicana, essa Constituição cosmopolita. Hegel se afronta a essa ideia de Kant, ele se opõe a essa ideia de Kant, porque para Hegel uma república universal é algo impensado, devido ao ethos de cada povo. Cada povo possui a sua própria Constituição. Não é possível pensar numa Constituição universal. Kant, por outro lado, pensou sim numa Constituição universal e por meio dela, desse direito cosmopolita, se asseguraria a paz perpétua. Já Hegel não aceita isso porque os povos são regidos pela sua própria cultura e é impossível pensar uma Constituição externa do próprio povo. A Constituição, para Hegel, é o próprio espírito do povo. Portanto, retomando Kant, diz ele que o ideal da sociedade das nações, dessa sociedade cosmopolita, dessa paz perpétua, dessa Constituição universal, é garantir o entendimento entre os povos e buscar sempre essa paz perpétua. O sentido da história, segundo ele, encontra-se nas instituições do Estado de Direito e de uma convivência legal e justa entre esses Estados, em constante progresso do direito e de toda a humanidade, até que finalmente, e aí tem o aspecto teleológico da filosofia dele, se tenha formado nos limites de uma federação de povos, uma comunidade de paz que abarque o mundo todo. E qual é a importância de Kant na atualidade? Toda, porque a questão da paz perpétua, a questão de um direito cosmopolita e principalmente a questão da hospitalidade é algo esquecido hoje pelos estados. Até mais.